Bom, gente, Carlos Clay aqui na área novamente. Vamos dar continuidade à nossa produção, tá? A nossa planilha de boletim escolar. E nessa aula 1, vídeo 2, estaremos implementando a nossa planilha com funções e recursos disponíveis no Excel, a fim de torná-la mais dinâmica. Vamos lá. Bom, gente, eu vou simular aqui agora algumas notas, para a gente começar, a partir de então, a trabalhar com as fórmulas, né? Então veja só, vou chegar aqui na disciplina de português e vou colocar algumas notas, tá? 3, 2,5, 2,8, por exemplo. Então minha ideia é que na medida que eu vá digitando esses valores, essa coluna RU aqui vai me dando o resultado. Claro, não me deu resultado algum porque eu não programei ainda nenhuma função para isso. Outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte: eu vejo muitos colegas trabalhando e quando digita o número inteiro, digita, por exemplo, 3,0, não precisa. O meu Excel está configurado e não está aparecendo a parte fracionária 0. Tá? Eu posso configurar, formatar esse número para que exiba a parte fracionária. Veja que o 2,8 e 2,5 colocou. Nesse caso você precisa digitar, claro. Mas não precisa digitar, por exemplo, 3,0. Tanto que se eu digitar aqui agora, o 0 não fica fixado, porque a formatação não está exibindo o 0. Bom, eu quero então que a minha RU, né, meu resultado da unidade de português, calcule a soma desses valores. Agora, antes disso, se você selecionar da célula B4 até a célula F4, e vocês olharem aqui, ó, o Excel já te dá um resumo, ó, da soma, da contagem, ou seja, tem 3 valores sendo considerados e me dá a média. É uma prévia que eu tenho aqui na barra de status aqui embaixo, tá? Eu vou pressionar o sinal de igual, porque toda vez que eu vou inserir uma fórmula no Excel, eu começo dizendo que esta célula específica, no caso G4, ela é igual a alguma coisa, tá? Ou seja, esta célula recebe alguma coisa. Aí eu vou digitar aqui, por exemplo, 3 mais 2 mais 2,8. Se eu der Enter, então eu vou ver que a somatória aqui deu 7,8. Tá? Se eu clicar na célula do resultado de português, eu estou vendo o resultado aqui, tá? Na minha planilha, 7,8. Mas na barra de fórmula, eu enxergo a fórmula que está dentro desta célula. Por isso que essa barra aqui se chama barra de fórmula. Bom, gente, apesar da coluna RU, tá, está mostrando a soma da disciplina de português perfeitamente, essa fórmula aqui ela apresenta falhas. Por quê? Porque se eu clicar aqui e olhar na barra de fórmula, eu vejo que eu estou somando valores constantes. Tá? Eu estou somando números específicos, 3, 2, 2,8. Isso na programação nós chamamos de constante. Só que imagine só, nós estamos construindo uma planilha no início do ano e receberá a nota conforme o andamento das atividades. O estudante vai obtendo as notas e nós vamos preenchendo essa planilha. Por exemplo, só para que vocês percebam, eu tenho 3, 2, 2,8 e digamos que eu vou alterar essa nota aqui para 1,5. O resultado não mudou. Por quê? Porque eu estou indicando na minha função constante. E eu preciso indicar valores variáveis, tá? E não mais números. Eu preciso indicar agora o endereço da célula. Então veja só, eu vou apagar aqui. Vou dizer o seguinte, que a célula G4 recebe. Recebe o quê? Não mais um número, mas o conteúdo de um endereço. Ou seja, primeira nota de português, se vocês observarem, ela está na célula D4. D4 mais a segunda nota E4 mais F4. Os valores não estão batendo. Se você tentar fazer o cálculo aí na cabeça, vai ver não bata, porque ele exibe aqui 2, aqui 2, aqui 2,8, só que eu digitei aqui 1,5, ele está arredondando, porque eu só estou utilizando uma casa decimal. Isso é problema de formatação numérica, eu estarei mostrando para vocês como resolver isso, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando eu trabalhar com fórmulas no Excel, eu vou trabalhar com endereços, tá? Posso utilizar constantes? Pode, mas em casos específicos. Agora, eu percebo que
a planilha está dinâmica, né? Eu altero um valor, o resultado se altera. Ou na minha expressão matemática, eu indiquei endereços. Tá? Eu disse que a célula G4 recebe conteúdo dessas outras 3 células adicionando. Eu vou dizer que a célula agora G5, que corresponde ao RU de matemática, recebe igual a célula D5 mais E5 mais F5, tá? Que são as 3 notas. 0 porque não tem nenhum valor, mas se eu chegar aqui e digitar 2, 2, 2, por exemplo, então eu tenho a somatória 6. Bom, vamos ver a nota de geografia agora. Perceba que à medida que eu vou descendo as linhas, eu tenho que considerar os endereços referentes a essas linhas. Tipo, eu mudei para a célula G6, e aí vai na sequência. Geografia D igual D6 mais E6 mais F6. Enter. Pronto, história igual D7 mais E7 mais F7. Pronto, eu vou dar uma pausa no vídeo, vou preencher a minha planilha com notas, para que a gente possa aplicar as outras fórmulas e daremos sequência. Pronto, eu voltei com minha planilha já alimentada com notas. Vocês podem preencher de vocês igual ou não, tanto faz. Eu preciso escrever todas as fórmulas até filosofia? Não preciso escrever. Por exemplo, se eu chegar aqui na célula G7, onde colocamos a nota de história, e eu parar o mouse aqui, ó, nesse pontinho aqui, nesse canto inferior direito, ele se transforma numa cruzinha, um indicador de que você pode copiar o conteúdo dessa célula. E quando você copia o conteúdo, que é uma fórmula, o Excel automaticamente faz isso para você. Ó. O Excel copia não o valor que está naquela célula, mas sim a fórmula. Percebam que eu parando o mouse aqui agora, ó, na célula G8 e vindo aqui na barra de fórmula, o Excel automaticamente mudou para a linha 8, D8, E8, F8. Se você clicar aqui agora, ó, o Excel automaticamente muda para a linha 9. Então, você pode copiar células com fórmulas. E quando você copia células com fórmulas no Excel, o Excel automaticamente atualiza as fórmulas para os endereços específicos. Bom, eu somei a primeira unidade, mas eu tenho outro problema agora. Eu somei 3 células para cada disciplina. Só que eu posso ter uma situação que eu tenha 1000 células para somar, por exemplo. Essa fórmula aqui é inviável, né? A gente vê de cara que somar células uma a uma, 1000 vezes, ou vocês viram que o Excel tem mais de 1 milhão de linhas. Já pensou? Escrevendo 1 milhão de fórmulas. Então, olha só, o que é que eu vou fazer? Existe no Excel uma função chamada soma. Então, eu vou dizer o seguinte, que esta célula agora eu estou na segunda unidade. Eu vou estar somando essas 3 notas aqui. Então, eu vou dizer, só que eu vou somar agora com uma função igual a célula K4, que é o resultado da unidade de português, recebe uma função. Que função é essa? É a função soma. Igual a soma. E aí eu abro parêntese para dizer ao Excel qual o intervalo que eu vou somar. No nosso caso aqui agora, eu quero somar esse intervalo aqui, que vai de H4 até J4. H4 até 2 pontos, lembra? Até J4. J4. Fecho parêntese, do Enter. Eu estou somando esse intervalo que vai de H4 até J4, que corresponde à disciplina de português da segunda unidade. Vejam a função soma. E aí eu posso informar um intervalo muito grande, de H1 até H1 milhão. Vamos novamente? Como seria aqui em matemática? Igual a soma, abre parênteses, e eu indico o intervalo que eu quero, que agora vai ser de H5 até 2 pontos, J5. Fecha parêntese, dá Enter. A função soma também aceita que você, ao invés de digitar o intervalo, você selecione. Se eu clicar aqui e puxar o intervalo que eu quero somar e der Enter, também funciona. E também funciona para a função soma eu copiar. Eu venho aqui, ó,
clico e arrasto. O Excel é inteligente o suficiente para automaticamente, vou observando na barra de fórmula, ele altera o intervalo automaticamente. Pronto, então nós calculamos as notas da primeira unidade, da segunda unidade. Aqui nós efetuamos a operação célula a célula. Aqui utilizamos a função soma. E existe outra maneira de se inserir função, gente, que é o seguinte. Eu vou dizer que essa célula aqui, na terceira unidade, recebe. E aí eu venho aqui, ó, esse símbolo de função, e aciono o assistente de funções do Excel. O Excel aqui, ó, já veio aqui marcado todas as funções ou tudo, mas eu tenho uma infinidade de funções aqui. Olha tantas funções eu tenho para se trabalhar no Excel. Eu vou clicar aqui em qualquer uma função, vou digitar bem rápido, SO, eu já achei a função soma, e vou dar OK. Quando eu dou OK, aparece essa caixa aqui de assistente. Ó. A função é soma e me pede um intervalo que eu quero somar. Se eu não quiser digitar o intervalo, eu clico aqui, ó, tá? Clico aqui e vou selecionar o intervalo que eu quero que a função some. Que no meu caso é de L4 a N4, tá? Esse intervalo aqui, ó. Eu voltando para cá, clico ali, naquele botãozinho, e já tem o intervalo da soma aqui automático, né? Se eu tivesse outro intervalo para juntar a esse somar, eu agiria da mesma forma. Eu vou dar OK, vamos ver novamente como é que faz. Igual, assistente de função, né? Inserir função. Qual é a função? Depende como vier aqui, às vezes é porque eu já tinha mexido aqui antes, mas normalmente vem assim, ó, mais recente, as funções mais recentes. Aí você já vê de cara a soma, a média, e são poucas, tá vendo? Ó? Mas caso venha mostrando todas as funções, você clica em qualquer uma delas aqui e pode digitar a função que você procura. Né? No meu caso, a soma. Achei. Ok. Vou dizer o intervalo que eu quero somar. Agora, para a matemática da terceira unidade, o intervalo de L5 a N5. Puxa até aqui. Clico aqui, ó. Puxar para cá um pouquinho, ele já colocou o intervalo, vou dar OK. Pronto, já somou. É uma outra forma de inserir função. Bom, no caso das funções média, soma, essas funções mais básicas do Excel, eu posso também estar inserindo da seguinte forma. Coisa bem simples, eu clico aqui, tá? E clico nesse botão. O botão soma. O Excel automaticamente ele seleciona as células adjacentes mais próximas que têm valores. Então é só dar Enter. De novo, olha só, clico aqui, no caso eu vou somar agora ciências. Eu clico aqui, ó, o Excel já faz a seleção. Se eu clicar aqui, ó, nesta célula e clicar o botão soma, ele entende que eu quero somar todo o intervalo numérico que está acima. Bem simples, bem prático. Deixa eu apagar aqui. Bom, e agora basta que eu, para concluir aqui a soma das notas, eu copio, função soma. Bom, agora para concluir essa etapa, vamos formatar esses números, né? Para que todos exibam uma casa decimal. Normalmente, notas a gente trabalha com uma casa, né? Ou duas, como vocês queiram. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, todo esse intervalo, apesar de que o resultado da unidade já esteja com a casa decimal, mostrando a casa decimal, é indiferente, tá? Então eu vou clicar aqui, faço essa seleção, em formatar células, e na guia número aqui, ó, eu escolho a categoria número e digo que quero aqui, ó, uma casa decimal, tá? E pronto, está resolvido. Veja que quando eu digitar agora um valor inteiro, ele já aparece com 0, tá vendo? Não preciso digitar o 0. Bom, vamos agora formatar esses outros aqui. Eu não formatei de uma vez só porque eu queria mostrar que vocês podem também estar formatando por aqui, ó. Selecionei todo o intervalo e venho aqui, ó, aumentar casas decimais. E aconteceu uma coisa interessante, ó. Isso aqui acontece quando o conteúdo da célula extravasa o espaçamento que eu tenho. Então não coube aqui essa soma. É só aumentar aqui um pouquinho desta célula e aí resolve o problema. Eu vou somar os pontos, o total de pontos
das 3 unidades. Eu posso fazer o seguinte, ó, igual, o que é que eu quero somar? Tá? Eu quero somar os resultados da unidade. O primeiro resultado está na célula G4, mais K4, mais O4. Bom, então esse estudante, né, em português, conseguiu um total de pontos de 19,3. Vamos supor que nessa escola o total de pontos que o aluno precisa conseguir seria no mínimo de 18, para dar uma média de 6 e ele passar. Então esse aqui em português tem 19,3. Bom, eu posso utilizar a função soma para intervalos assim separados? Pode, mas a função soma é mais interessante para intervalos adjacentes, né, contíguos. Olha só, igual a soma, eu posso escrever ou clicar na célula que eu quero trabalhar com as formas. E perceba que quando você escreve o nome da função, aparece aqui, ó, um assistente, né, pedindo valores. Então eu já forneci o valor 1, na verdade meu endereço 1. Aí está dizendo que se eu usar ponto e vírgula, eu posso indicar um novo intervalo endereço. Então eu vou clicar aqui, ó, na segunda unidade de matemática. Eu vou ponto e vírgula, colocar aqui esse próximo argumento. Por que você utiliza ponto e vírgula e não coloca mais? Porque a função soma já soma. Eu não preciso somar e colocar operador de mais. O operador de mais é quando eu não utilizo a função soma. O que a função soma permite é que eu forneça intervalos, né, separados. Neste caso aqui eu estou fornecendo endereços únicos de células que poderiam ser intervalo separados. E esses intervalos ditos separados, eu faço essa separação com ponto e vírgula. Então vou fechar aqui, tá aí, somou. Vamos somar aqui a disciplina de geografia, igual G6 mais K6 mais O6. E como vocês já viram, vocês podem estar copiando. Bom, gente, deixa eu corrigir algumas coisas aqui. Vocês percebem que aqui em geografia, na terceira unidade, a soma está dando 13. Se você olhar aqui, ó, 4 mais 2, 7. Isso provavelmente aconteceu porque quando eu cliquei aqui nessa célula e cliquei no botão soma ou autossoma, ele pega o intervalo de cima e não a sua esquerda. Ó. Tá vendo? Foi isso mesmo. Então deixa eu corrigir isso aqui. Eu vou dar um enter aqui. Igual a soma do intervalo que eu quero. Vou selecionar o intervalo e vou corrigir isso. Pronto. Outra coisa que está incomodando aqui é que a segunda e a terceira unidade estão trabalhando com 2 casas decimais. Eu vou ver isso aqui. Eu vou selecionar esse intervalo, é indiferente. Vou selecionar de todo. Eu vou vir aqui, formatar a célula. Lembrando que o atalho é Ctrl mais número 1. Ctrl 1. Vou na guia número e categoria número dizer que eu quero uma casa decimal. Aqui nesse intervalo também eu já vou formatar como eu quero os valores. Eu posso efetuar essa formatação antes ou depois de inserir dados nas células. E o mais ideal é quando você está preparando a planilha, tudo que você faz antes de inserir as informações. Então, formatar, número, uma casa decimal. Bom, gente, agora eu quero calcular a média de cada disciplina. Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, existe uma função média no Excel, tá? Então, o que eu poderia estar fazendo aqui? Igual a média com acento, média, olha só, abre parêntese, e eu vou dizer o intervalo que eu quero a média. Eu vou selecionar as notas de cada unidade. Eu vou segurar Ctrl. Bom, só que quando eu der Enter, eu vou ter um resultado que não é o resultado esperado. A média não é essa. Por exemplo, se eu clicar aqui nos resultados da unidade, tipo de português, seguro a tecla Ctrl e vem aqui embaixo, eu percebo que a média é 6,4. Contagem 3, ou seja, eu tenho 3 elementos que eu selecionados. Então, a média aqui, na verdade, ela está correta. Eu selecionei aqui esses 3 valores, mas esses 3 mais esses 3 aqui, somando e dividindo por 9, porque é isso que o programa faz, e é o correto, porque a média aritmética dá 2,1 realmente, mas não é assim que eu quero. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu vou apagar aqui e vou colocar igual a média desses 3 valores, dos resultados da unidade de português. Clico aqui, Ctrl, seleciono os 3
resultados e dou Enter. Aí agora sim o resultado está correto, 6,4. Só que existe uma coisa bem mais prática de se fazer, que ao invés de utilizar a função média aqui, ela seria mais interessante para o intervalo contínuo, eu poderia fazer o seguinte: eu vou dizer que a célula R5, que é referente à disciplina de matemática, recebe, ou seja, é igual ao total de pontos. Eu escrevo, então eu clico aqui, dividido por 3, porque eu tenho 3 unidades. Seria o mais interessante aqui. Então eu tenho a média de matemática 6,8. Como seria a média de geografia? Então eu vou dizer que a célula R6 referente à média de geografia recebe, né, é igual ao total de pontos de geografia dividido por 3. E basta copiar. Bom, eu poderia estar utilizando a função média para calcular a média de cada unidade, por exemplo. Eu vou fazer o seguinte, aqui vou copiar essa linha, Ctrl C, e vou colar com Enter, porque eu só quero uma cópia. Aqui eu vou colocar média da unidade. E aqui, para deixar no padrão, eu vou tirar essas bordas aqui. Bom, em relação a essa seleção aqui, seria a borda superior. Chega aqui, formatar células, borda e tira a borda superior. Pronto, a média seria o seguinte, ó, igual a média de G4 a G13, ó. G4 até G13. Eu tenho a média na primeira unidade. Que eu poderia estar fazendo aqui também, tá? Só que agora selecionando para não precisar escrever o intervalo, seleciono do Enter. Igual a média, seleciono o intervalo da terceira unidade, do Enter. Pronto. Uma coisa legal também que eu poderia fazer é ver o percentual do rendimento aqui, por exemplo. O máximo de pontos que eu posso ter durante o ano são 30 pontos, né? Porque cada unidade eu tenho 10. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, igual total de pontos dividido por 30. Eu tenho o percentual de pontos, né? Isso aqui eu tenho 60% de aproveitamento em português e matemática, igual total de pontos dividido sempre por 30, porque como eu disse, é o máximo que eu posso adquirir nas 3 unidades. E aí eu posso copiar aqui, assim, mas não está no formato de porcentagem. Então eu vou selecionar aqui, irei aqui, list botão, olha só, estilo de porcentagem, tá? Eu vou trabalhar com a porcentagem com uma casa decimal, então eu vou aumentar aqui, ó, deixar com 2, né? Vamos ver aqui, pronto, aí eu tenho uma precisão melhor. Agora vamos aqui embaixo e alimentar o que está faltando aqui. Eu quero saber a nota máxima aqui da minha unidade. Então eu vou trabalhar com a função máximo, com acento, tá? Máximo. Se eu clicar 2 vezes, quando aparecer o nome aqui, se eu clicar 2 vezes, ele já prepara para mim, abre parênteses, tudo certinho. Bom, eu não quero digitar, eu vou selecionar o intervalo. E aí dou Enter, tá? Então a minha nota máxima foi 8. Ok? Qual a minha nota máxima na segunda unidade? Igual, máximo, clico 2 vezes aqui, ó. O interessante de você escrever é porque se o intervalo for muito grande, você vai ter dificuldade para selecionar. Então, por exemplo, nesse intervalo aqui da segunda unidade, eu quero a nota máxima no intervalo de K4 até o intervalo K13. No máximo 8 também. Igual máximo. Agora eu estou na terceira unidade, coluna O, que vai de O4 a O13. O4 até O13. Bom, eu quero a menor nota agora. Existe uma função chamada mínimo, também com acento. E aí, de novo, eu clico 2 vezes aqui para não precisar escrever tudo. E vou dizer o intervalo. Eu quero o mínimo do intervalo de G4 até G13.
Então, minha menor nota foi 4. Aqui, igual, mínimo de K4 até K13. Aqui é a mesma coisa, mínimo, mínimo de O4 até O13. Eu quero saber quantas notas 10 eu tenho. Bom, se olhar aqui, dá para perceber, a planilha é pequena, né? Tem poucas informações. Mas numa planilha extensa, eu posso querer contar determinados valores no intervalo muito grande. Eu posso fazer o seguinte, existe uma função chamada conte-se, aqui ela. Clico 2 vezes. Essa função vai trabalhar da seguinte maneira. Eu vou dizer o intervalo que eu quero contar alguma coisa, tá? Ou você escreve ou seleciona, no nosso caso aqui. E aí, perceba sempre aqui embaixo como você deve proceder na função. Depois que eu informo o intervalo, eu coloco um ponto e vírgula para separar o intervalo do critério que eu quero somar. O que é que eu quero somar nesse intervalo? Eu quero somar notas que são iguais a 10. E esse critério eu coloco entre aspas. Tá? Eu vou fechar o parêntese e dar Enter. Então, na verdade, eu não tenho nota 10 aí na primeira unidade. Vamos ver se a gente tem na segunda. Igual, conte, tá? Clica, parêntese, né? Diz o intervalo, ponto e vírgula e o critério que você quer somar. De novo, critério entre aspas. Também não tive nenhum 10 na segunda unidade. Mais uma vez. Intervalo e critério. 10. Pronto, eu não tirei 10 em nenhuma unidade. Vamos alterar algumas notas aqui para ver o resultado aqui. Em português, colocar a nota máxima aqui, 3, 3 e 4. Veja que eu tenho 10 aqui, aqui embaixo eu já tenho nota máxima 10, nota mínima, né, 4. Eu tenho 10 nesse intervalo e a média da unidade 7,2. Percebo que as formas dinamizam, né? Você vai alterando os valores aqui, elas se ajustam. Interessante, né? Vamos pôr mais um 10 aqui. Agora na segunda unidade, eu tenho que pôr 3 aqui, 3 e 4. Então eu tenho um 10 aqui. Pôr mais um. 3, 3 e 4. Na segunda unidade eu tenho dois valores 10. Tem um recurso aqui interessante no Excel, gente. Vamos imaginar o seguinte. Quando eu tirar uma nota 10, eu quero destacar. Tá? Eu vou deixar ela com fundo verde, bem destacado. Esse recurso é a formatação condicional. Por exemplo, vou selecionar aqui esse intervalo da primeira unidade e venho aqui a formatação condicional. Gerenciar regras. Eu vou criar uma nova regra, né? Vou escolher essa opção aqui, formatar apenas células que contenham. Bom, e vou determinar o seguinte. Eu vou dizer que quando o valor da célula, tá? Olha só, quando o valor da célula for igual aqui, igual a 10, né, que é o meu critério, eu quero formatar. Formatar como? Eu vou em preenchimento aqui e vou dizer que eu quero, neste caso, eu quero que fique, escolher esse verde aqui, tá? Esse verde aqui, no preenchimento da célula, a fonte vai ficar em negrito, tá? Vou dar OK, vou dar OK, vou dar OK. Então percebam que toda vez que eu tiver um 10 nesse intervalo, ele vai formatar com os critérios que eu determinei na formatação condicional. Vamos colocar mais um 10 aqui para a gente ver, olha só. Eu vou dizer que em ciências eu tenho 3, 3 e 4. Então olha como ele fica, ele já automaticamente já configura para você. Vamos fazer novamente. Agora eu vou fazer as duas unidades restantes ao mesmo tempo. Seguro o Ctrl, formatação condicional, gerenciar regras, nova regra, formatar apenas células que contenham
ou seja, que o valor da célula é igual a 10, e o formato, preenchimento, a cor que eu peguei, se não me engano, foi essa, e a fonte negrito, coloco negrito na fonte, deu ok, deu ok, deu ok, pronto, tá aí. Vamos ver se realmente ficou. Vamos ver aqui na terceira unidade de português. 3, 3 e 4. Pronto. Tenho já a formatação condicional funcionando bem legal. Olha só. Uma coisa que pode acontecer é a nota referente a cada unidade tem um limite de 10. Mas nada impede que eu chegue aqui, por exemplo, em português da primeira unidade e digite aqui 8. Bom, essa nota máxima aqui que eu posso digitar é 3, mas eu digitei 8 e o Excel aceitou, e inclusive deu o resultado de unidade 15, quando no máximo é 10. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, então vamos lá, como é que eu resolvo isso? Bom, eu percebo que todo esse intervalo aqui da primeira unidade, o valor máximo que eu posso digitar é 13, então eu vou tratar essa exceção, essa limitação. E eu vou aproveitar e fazer logo de todas as unidades. Eu vou segurar Ctrl, selecionar aqui e aqui. Então eu vou validar dados. Tá? Existe um recurso no Excel de validação de dados. Eu venho aqui ó, no menu dados, ferramenta de dados e essa ferramenta aqui, ó, validação de dados. Eu vou clicar nela. E aí aqui em configurações eu vou permitir. Quais são os valores que eu vou permitir nessa seleção que eu fiz? Qualquer valor? Não. Eu vou escolher decimal. Bom, por que decimal, gente? Porque os valores que estão sendo inseridos aqui são valores decimais, tipo 1,5, 2,8, tá? Não são valores inteiros, não são valores de data. Então, eu estou dizendo que o tipo de informação que eu vou colocar lá são números decimais. E esses números, eles precisam ter uma delimitação. Então o intervalo desses números vai ser o seguinte: o mínimo valor que eu posso pôr vai ser 0, porque não existe notas inferiores a 0, ou seja, negativas, e o máximo que eu posso digitar é 3. Então o valor máximo é 3. E ainda eu posso configurar o seguinte: toda vez que eu entrar nessa célula, eu exibir uma mensagem, por exemplo, atenção, tá, que é o título da mensagem, atenção, valor máximo permitido é igual a 3. Para não ficar extenso, eu vou fazer o seguinte: permitido, 2 pontos, 3. E o alerta de erro, vou deixar esse aqui mesmo, ó. Olha só. Quando acontecer o erro, para eu exibo esse símbolo de erro, tá? Vamos pôr a mensagem, o título da mensagem, erro. E vamos dizer que aconteceu um extravasamento na célula. Digitei um valor que não é permitido. Vamos dar OK. Pronto. Então vejam que toda vez que eu navego nestas células, ó, já tem a mensagem aqui. Tá vendo? Valor máximo permitido 3. Vamos digitar um valor que não é permitido nesse intervalo. Eu vou digitar aqui 4,5. Olha só. Então, eu não posso extrapolar o valor que foi estabelecido lá na manipulação de dados, né? Eu vou aqui cancelar, ele retorna por 3 e continua me dando essa mensagem. Então a mesma coisa eu vou fazer aqui, o mesmo procedimento, só que aqui a minha limitação é 4. Então seleciono as 3 unidades, né? Dados, validação de dados, vamos lá, configurações. Vou permitir decimal, valores decimais, que vão de 0 a 4. A mensagem de entrada, eu não lembro como eu coloquei não a outra, tá? Eu vou colocar aqui uma atenção, valor máximo permitido 4, e o alerta de erro, vou dizer que aconteceu um erro, e a mensagem, aconteceu um extravasamento, digitei um valor não suportado, vou dar OK.
Pronto, vamos digitar um valor aqui maior que 4, 5, olha só, o Excel não permite. Um valor menor que 0, menos 5, também não permite. E aí eu evito ter resultados aqui indesejados. Por exemplo, eu vou evitar que eu tenha um resultado da unidade maior que 10. Tá bom? Bom, gente, pensa comigo aqui. Essa coluna aqui, resultado prévio, vai ser o seguinte. Por exemplo, se o aluno atingir a média, depois de lançadas todas as notas, eu vou dizer que o aluno foi aprovado. Só que se ele não conseguir atingir essa média, ele não está reprovado. Ele ainda fará uma avaliação final, que aqui chamaremos de provão. Então eu vou exibir a seguinte mensagem: se foi aprovado, aprovado. E se não, eu vou dizer que foi que ele está no provão. Tá bom? Bom, para tanto eu posso fazer o seguinte: eu olho o total de pontos ou a média. Tá? Se eu tenho 3 unidades e a média por unidade é 6, significa dizer que se eu tiver 18 pontos, eu fui aprovado. Ou se eu tiver média 6, eu fui aprovado. Eu posso olhar qualquer um dos dois. Bom, como vai funcionar então? Eu vou olhar se a média ela é maior ou igual a 6. Se for maior ou igual a 6, eu quero que exiba a mensagem, né, aprovado. Se não, exibirá provão. Então, eu vou utilizar uma função de teste lógico que se chama se. Aí eu digito igual, né, ou seja, a célula resultado prévio recebe se, clico aqui 2 vezes para preparar a função. Se o que? Eu vou fazer um teste. Eu vou olhar se a média é maior ou igual a 6. Então eu vou dizer o seguinte: se R4 é onde eu tenho a média, for maior ou igual, então veja sinal de maior, sinal de igual, maior ou igual ao que? A 6. Então depois do meu teste lógico, perceba aqui que eu ponho uma ponto e vírgula e vou dizer o seguinte, ó, se isso aqui for verdadeiro, se esse teste for verdadeiro, eu quero que exiba aqui mensagem. Então a mensagem é entre aspas. É aprovado pela média. Fecha aspas. Mas pode acontecer desse teste aqui falhar, ou seja, ele for falso. Pode acontecer da média não ser maior ou igual a 6. Então eu coloco ponto e vírgula de novo, observa aqui, ó, ponto e vírgula. E qual é a mensagem, caso isso não aconteça? Entre aspas, eu digo que o aluno vai estar no provão. Provão. Fecha parênteses. Pronto. Vou aumentar aqui. Então aqui está dizendo que esse aluno foi aprovado pela média, tá vendo? Ele teve média 9,2. Eu vou clicar aqui e vocês novamente vão analisar a expressão que está inserida aqui. Se a média for maior ou igual a 6, então, vamos ler assim, então, exibe aprovado pela média. Se não, exibe provão. Vamos testar agora a matemática com a função se, só que agora eu vou usar o assistente de função. Então, igual, clico aqui, tá? Na se de função. Procura a função se, digito SE bem rápido, olha só, já achou. Clico nela, dou OK. Aí abre essa caixa de assistente aqui. E aqui está perguntando qual é o teste que eu vou fazer. Bom, o teste é o seguinte, eu vou clicar aqui para voltar lá na planilha. Eu vou olhar meu teste. Se a média, olha só, média, aí clico aqui para voltar para a caixa. A média é maior ou igual a 6. Pronto. Ele já dá uma prévia aqui, ó, já está dizendo que é verdadeiro. Bom, e o valor se verdadeiro? Se isso for verdadeiro, bom, eu quero que exiba a mensagem aprovado pela média. E se não for, tá? Ou seja, se o valor for falso, aí eu coloco que o estudante está no provão. Pronto. Quando você faz isso, o Excel escreve a função para você. Olha só, tá? O que nós escrevemos naquela hora, na célula anterior. Só que o interessante de escrever é que você vai assimilando as funções, vai aprendendo as funções. Pode copiar a função se? Pode sim, olha só. Chega aqui e copia. E aí o Excel
automaticamente, como você já sabe, vai atualizando, né, os endereços, ó, R5, R6, R7, ele vai fazendo teste conforme a linha que você colou a forma. Ele descobriu aqui que esse estudante está no provão de filosofia, tá? Se você, vamos alterar uma nota aqui, vou deixar aqui 1, tá? Em geografia ele ainda está aprovado. Vou diminuir aqui também para 1. E aí, ó, mandei para o provão de geografia, tá bom? Vou fazer uma formatação condicional aqui no resultado prévio. Quando o aluno estiver no provão, eu vou chamar bastante atenção aqui, tá? Eu seleciono esse intervalo, formatação condicional, gerenciar regras, nova regra, formatar apenas células que contenham. E aí eu tenho aqui valor da célula igual a provão. E quando for esse valor, formato aqui, vou deixar um preenchimento vermelho com a cor da fonte branco, tá? Tá ok? Ok. E ok. Pronto, tá vendo? Vamos mandar outro aluno para o provão para ver como vai ficar aqui. Vou deixar um aqui. Pronto, já foi para o provão. E aí fica destacado de vermelho. Bom, se o aluno foi para o provão, ele pode ainda fazer a avaliação final e tentar passar, certo? Então essa avaliação final, depois de feita, eu vou lançar a nota aqui, nessa coluna, e vou ter o resultado na média final. Essa média final é uma média ponderada que eu vou utilizar a seguinte fórmula aqui, ó. A média do curso multiplica por 2, mais 3, mais a avaliação final, divide por 3. Isso aqui eu peguei no diário lá da escola. Bom, mas não faz sentido eu calcular a média final de tudo, né? Eu só quero calcular a média final do aluno que foi para o provão. Então eu vou fazer o seguinte. Vou testar se ele está no provão ou não. Se, isso eu estou na disciplina de português, na primeira linha. Se resultado prévio, né, foi igual a provão, pronto. Quando eu escrevo, né, uma string, a gente chama de string, né, uma palavra, eu coloco entre aspas. Se estiver no provão, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular, tá? Aí eu vou pegar o seguinte, vou pegar a média do curso, olha só, média do curso, multiplica por 2, tá? Mais 3, mais a nota do provão. A nota do provão é a avaliação final que está aqui na minha célula U4, mais U4. E tudo isso aqui eu vou dividir por 3. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Coloco tudo isso entre parênteses, porque eu preciso desse resultado aqui, de toda essa operação. E depois que eu tiver o resultado de toda essa operação aqui, eu vou dividir por 3. Então olha só, R4 vezes 2, primeiro ele faz isso aqui, primeira multiplicação, depois soma com 3, depois com o 4 e divide por 3. Bom, ele só vai fazer isso se o aluno estiver no provão, se lá na célula T4, que é o resultado prévio, tiver impresso provão. Então ele calcula. Se não, tá? Ponto e vírgula, eu não quero nada. Pronto, 2 aspas e fecha parênteses. E aí não imprime nada. Vamos dar Enter. Veja que não apareceu nada. Claro, porque ele não está no provão. Então eu vou fazer a cópia disso aqui tudo. E percebo que nas células em que o aluno, tá? Nas disciplinas em que o aluno está no provão, tá bom? Nessas disciplinas eu tenho alguns valores aqui já calculados, que vem já da fórmula que nós colocamos. Digamos que esse aluno fez o provão, né, a avaliação final tirou 5. Então tem média 5,8. Nessa disciplina aqui, tirou 6, média 6,7, já passou. E aqui ele tirou 8 e passou nessa também. Então, na verdade, essa avaliação final vale 10. Né? E eu vou colocando os valores aqui e tendo o resultado aqui da média final, que agora eu vou testar se
ele foi aprovado, se foi para o conselho de classe, essas coisas. Bom, gente, eu não sei se vocês concordam, mas essa coluna aqui, média final, ao invés de eu optar por deixar em branco aqui, quando o aluno não foi para o provão, eu poderia fazer o seguinte, repetir a média inicial, essa média aqui, ó. Por exemplo, aqui essa linha de português, né, representando a disciplina de português, esse aluno, ele não fez provão. Então, poderia repetir aqui 9,2, tá? Eu posso fazer isso. Então, olha só, eu também fiquei preocupado quanto ao entendimento de vocês em relação a essa função que eu coloquei aqui. Por quê? Porque eu disse assim, que se não tivesse ido para o provão, eu não queria exibir nada, deixava em branco. E aí eu deixei duas aspas no final da fórmula. Veja só, eu estou testando aqui se a célula T4 representa o resultado prévio de português, tem impresso lá nela a palavra provão. Se tiver provão, então eu vou fazer todo esse cálculo aqui, tá? Que é a média ponderada, que é o algoritmo que eu peguei lá no diário da minha escola, né? Assim que calcula lá. Mas caso contrário, não tenha provão no resultado prévio, eu abri e fechei aspas. Abrir e fechar aspas, porque normalmente a gente usa aspas para exibir uma mensagem, para digitar uma mensagem. Como eu não digitei mensagem alguma, então a célula fica vazia, não fica sem conteúdo algum. É tanto que se eu chegar aqui agora, entre essas aspas aqui, e digitar qualquer coisa aqui, vamos lá, teste. Então, ó, a função exibe a palavra teste, porque ela faz o teste lógico com a função se e olha se resultado prévio tem escrito provão. Ah, não tem escrito provão, então ele vai para o valor do falso e imprime a palavra teste. Só que eu não quero imprimir a palavra teste, eu quero repetir a nota. Tá? Ele não foi para o provão, então eu vou repetir a média anterior. Então a média, eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui tudo, né? Está depois do ponto e vírgula, e vou dizer que eu quero repetir a média. Qual é a média de português? A média de português é essa aqui. Que célula é essa? R4. Então, R4. Aí agora eu vou imprimir o conteúdo da célula R4, que é a média. Pronto. E aí agora eu posso copiar essa função. Observe que todas as disciplinas em que o aluno não foi para o provão, repete a média, tá? Que foi calculada aqui no início. Ok? Ficou bem melhor assim. Bom, agora para concluir aqui a coluna de resultado final, eu farei outro teste e vou olhar para a média final. Caso o aluno tenha conseguido 6 na média final, ou uma nota superior a esse valor, ele vai estar aprovado. Tá? Caso não tenha conseguido, ele ainda não é reprovado, mas ele vai para o conselho de classe. Vamos testar português. Igual se, abre parênteses, se o quê? Se esta célula aqui, se a média final, tá, for maior ou igual a 6, então eu vou dizer, né, se isso aqui for verdadeiro, se esse teste for verdadeiro, que o aluno está aprovado, que o estudante está aprovado. Se não, ou seja, ponto e vírgula, então o valor, caso isso seja falso, eu vou exibir a mensagem dizendo que ele está no conselho. E aí eu fecho parênteses. Pronto, o aluno foi aprovado. É bom vocês digitarem, né, para ir pegando o macete e tal. Mas eu vou copiar aqui essa função e pronto, eu tenho que ele foi para o conselho dessa terceira disciplina. Penso que seja geografia. Deixa eu verificar aqui. Terceira é geografia, tá? Agora eu vou aplicar uma formatação condicional da seguinte maneira. Gerenciar regras, peço nova regra, venho aqui e vou fazer o seguinte, se o valor da célula é igual a aprovado,
Vamos formatar. Eu venho aqui, ó, em mais cores e pego um verde mais. Pronto. Deixa eu ver se aqui tá legal. Esse aqui tá legal. Deixa esse verde como fundo. E a fonte negrito posso deixar preto mesmo. Vou dar OK. Pronto. E vou colocar outra regra. A outra regra é o seguinte. Se o valor da célula é igual a conselho, eu formato e deixo aqui meu preenchimento laranja, né? Laranja. Cor do preenchimento. Dá OK. Dá OK. Pronto. E aqui destaca, aprovado de verde. Ele foi para o conselho, tá no alerta aqui, laranja. Tá bom? Outra coisa que eu gostaria de fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar essa linha aqui, vou para uma borda. Todas as bordas. Bom, vamos supor que eu queira aqui mostrar a maior média. Então, máximo das médias. Seleciono aqui do Enter. Aqui também eu quero a menor média, igual mínimo. Eu seleciono aqui. E eu quero saber se eu tive alguma média 10. Então, conte.se, abre parênteses, diz o intervalo, ponto e vírgula, e diz o critério que eu quero procurar, 10. Fecha aspas e fecha parênteses. Eu não tive nenhuma média 10, tá? Não tive nenhuma média 10. Bom, eu posso contar aqui também. Aqui eu já não estou me preocupando muito com a formatação, porque a ideia é mais trabalharmos com as funções aqui. Mas aqui eu poderia colocar assim, ó, maior média, menor média, média 10, média 10. Aumenta um pouco aqui essa coluna. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou contar em quantos provões eu fiquei. Aqui eu poderia usar a função conte.se, que a gente já trabalhou aqui, mas eu vou usar uma outra função que é para vocês conhecerem. Ao invés de eu contar e colocar como critério a palavra provão, eu vou contar aqui. O que é que eu vou contar aqui? Conte igual conte valores. Ou seja, essa função vai contar nesse intervalo as células que têm valores. Lógico que são as células que têm a avaliação final, que o estudante fez a avaliação final e teve alguma nota, inclusive nota 0 se ele tirou 0. Fecha aqui, tem um 3, ó. Pronto. Quantidade, provão. Tá? E aqui eu conto em quantas disciplinas ele foi para o conselho, se eu quiser. De novo, conte, só que não mais valores. É uma contagem condicional, conte-se. Aqui, nesse intervalo, tá? Ponto e vírgula, eu vou contar a palavra conselho. E fecha parênteses do Enter. O conselho aqui está maiúsculo, mas eu digitei minúsculo, isso aí não tem problema que o Excel não faz distinção. Então, eu tenho no conselho uma disciplina, tá? E é isso aí. Concluímos então a nossa planilha boletim. Espero que você tenha gostado. Mas para finalizar mesmo, eu queria ajustar só uma coisinha aqui. Essa coluna A aqui, eu vou excluir essa coluna, botão direito aqui, excluir, tá? E uma coisa é, onde colocamos fórmulas, tá? Toda essa área aqui tem fórmulas, olha só. Né? Inclusive aqui também. Nada impede que eu chegue aqui, ou que alguém por acidente chegue e apague, sem querer a fórmula. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou bloquear toda a área que tem fórmula, eu vou bloquear e deixar o usuário acessar só onde ele deve fornecer dados.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Nesse botão aqui, e aí eu seleciono toda a planilha mesmo. E venho aqui, formatar células, e aqui na guia proteção, ó, proteção, se não tiver marcado, você vai clicar em bloquear, tá vendo? Deixa assim, bloquear. Então você bloqueou todas as células. E agora você vai liberar as células que o usuário pode pôr informação, que são essas aqui, ó. Lembrando que aqui ele também pode digitar na avaliação final, certo? Todas as demais são células de fórmulas. Então eu deixo selecionado aqui, ó, estas células que eu quero liberar. Venho aqui novamente, formatar células, guia proteção, e vou tirar essa marcação de bloqueadas. Vou dar OK. Pronto, já bloqueou? Não. Se eu vier aqui, eu ainda consigo apagar. Eu apaguei, tá vendo? Ó? Apaguei essa fórmula. Então, Ctrl Z aqui. Para que esse bloqueio tenha efeito, eu vou chegar aqui no menu Revisão e clicar aqui, ó, Proteger planilha. Pronto. Proteger planilha, eu vou colocar uma senha, 1, 2, 3, 4, 5. Confirmar a senha, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a planilha está bloqueada. Se eu chegar agora e onde tem fórmula, tentar digitar alguma coisa, ó, olha só, estou tentando aqui, não consigo. Tá? Ó, tá vendo? Apagar também não. Então, por segurança, é interessante que você bloqueie as células de suas planilhas que contenham fórmulas, né? E evita que o usuário, por acidente, apague essas fórmulas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.